Antes de entrar na aula, como sempre, eu indico os livros que foram utilizados como base para a confecção dessa aula, bem como o artigo do site que a gente usou para retirar todo esse nosso conteúdo. E os dois livros que nós usamos foi Geometria Analítica, do Alfredo Stembruch e o Paulo Interli, e Geometria Analítica com Tratamento Vetorial, Paulo Boulos e Ivan de Camargo, além de eu sempre citar aqui o livro do professor Elon Lages Lima, chamado Coordenadas no Plano. Os links desses dois livros e também do outro que eu citei, do professor Elon, estão linkados na descrição, bem como os artigos do site também que a gente usou para fazer essa aula. Tá bom? Então chega de papo e vamos para a nossa videoaula, vamos aprender um pouquinho mais na descrição. Antes da gente entrar, outro conceito importante para nós é a distância entre dois pontos no plano euclidiano. Então a gente referencia pontos por duas coordenadas, uma coordenada x e outra coordenada y. E aí aqui eu tenho dois pontos, o P1 e o P2, e quero saber a distância entre os dois pontos, né? Para isso eu introduzo um novo ponto P aqui, e usando o teorema de Pitágoras eu consigo encontrar que a distância entre dois pontos no plano cartesiano é dada por essa fórmula. Na videoaula sobre o R2, nós deduzimos essa fórmula a partir do teorema de Pitágoras. Então, se você quer entender como que essa fórmula é gerada, vai lá e assiste essa nossa aula. Vamos falar agora da distância entre ponto e reta e, obviamente, da distância entre retas. Tá? Só faz sentido você falar na distância entre retas se elas forem retas paralelas, pois, se você tiver retas concorrentes, obviamente a distância entre elas é zero, tá? Porque elas têm um ponto em comum. Mas para definir a distância entre retas, eu preciso definir a distância entre um ponto e uma reta, tá? Essa reta R. Bom, a distância entre o ponto P e a reta R, colocando o P como x0, y0 e a reta R como sendo ax mais by igual a C1, só um detalhe, aqui a gente vai adotar mais C1 igual a zero, tá? Só para ficar na mesma forma que está essa equação da reta, porque essa fórmula é para a equação geral igualada a zero, tá ok? Porque senão pode dar algum problema aqui no sinal, tá? Bom, então a distância entre esse ponto e essa reta é dada por essa fórmula. O que essa distância descreve? A medida do ponto, a medida do segmento PQ, de forma que esse segmento PQ forme um ângulo de 90 graus com a reta, ou seja, você tem um segmento que sai do P, um ponto fora da reta, e chega num ponto da reta que forma um ângulo de 90 graus com ela. Esse ponto Q é único, tá? Então essa vai ser a distância entre duas retas. A distância entre a reta e um ponto. Logicamente, a distância entre duas retas vai ser dado por dois pontos que formem esse segmento perpendicular, né, como está aqui, ok? Onde eu pego o ponto da reta S e calculo a distância entre esse ponto e a reta R. Então acaba que a distância entre duas retas é a distância entre um ponto e uma reta. Só que ela pode ser simplificada por essa outra fórmula, C1 mais C2, dividido pela norma do vetor normal. Perceba que o vetor normal das duas retas é igual, por quê? Porque elas são paralelas, ok? E também perceba que essa fórmula é dada para as equações escritas desse jeito, tá? Igualadas a zero, equações gerais igualadas a zero. Só para não ter muita confusão aqui com o sinal, tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu quero a distância entre o ponto A e a reta y igual a 3x mais 4. Bom, R, então, pode ser escrita como 3x menos y mais 4 igual a zero. Então, o meu vetor normal, nesse caso, é 3 e menos 4, tá? Desculpa, 3 e menos 1, tá? E aí, essa distância, né, a distância entre o ponto P, na verdade, o ponto A, né? A distância entre o ponto A e a reta R é dada pelo módulo de 3 vezes 1 menos 1, porque aqui seria menos y, e o y0 é menos 1, então menos 1, mais 4, dividido pela raiz de 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Vamos ficar com o módulo de 3 mais 1 mais 4, módulo de 8, dividido pela raiz de 10. Então, isso aqui é 8
raiz de 10. Tá? Unidades de medida. Então, essa medida é maior do que 1, né? Porque a raiz de 10 é menor do que 8. Ok? Por fim, vamos encontrar aqui a distância entre essas duas retas paralelas. A reta R, x menos 3y mais 1, ela é a reta em verde. Então, essa daqui é a minha reta R. Como que eu sei disso? Porque se o y for 0, o valor da coordenada x é menos 1, esse ponto aqui. Então, a outra é a reta S. Perceba que elas são paralelas porque os vetores normais são iguais, né? 1 e menos 3. E elas não são a mesma reta, por quê? Porque esse termo aqui é diferente, tá? Então, eles teriam que ser iguais. Se os vetores normais são iguais, eles teriam que ser iguais. Se os vetores normais são múltiplos, aí eles teriam que ser múltiplos na mesma proporção, tá bom? Como não são, então eu sei que elas são paralelas e não concorrentes, tá? Concorrentes são retas paralelas que passam no mesmo ponto, ou seja, são a mesma reta. Então aqui, para calcular a distância entre R e S, isso é C1 mais C2, ou seja, 1 mais 5, dividido pela norma do vetor normal, 1 mais menos 3, ambos ao quadrado, dentro da raiz. Ou seja, isso daqui é igual a módulo de 6 sobre, novamente, a raiz de 10. Então, essa medida é 6 sobre raiz de 10. Lembrando que na aula onde eu defini o espaço R2, a gente já falou sobre a distância entre dois pontos, né? Inclusive, no início dessa aula, a gente fala sobre essa distância, tá? Bom, então era isso. Se você gostou da nossa aula, eu peço que você apoie o nosso projeto, como curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal, acessando as nossas outras videoaulas aqui, compartilhando-as, curtindo-as. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, né? A chave Pix está aí. Com esse dinheiro, a gente mantém o site no ar e mantém o canal sempre ativo e com bastante videoaulas. Na descrição, você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como os links dos livros sugeridos no início da aula, tá bom? E algumas outras informações como contato, enfim, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Abraços e até a próxima aula.